Quando o CNJ foi criado, aqui nessa CCJ, o Conselho Nacional do Ministério Público, eu estava nessa casa. Ajudei a criar. E cometemos um erro. As pessoas, quando são sabatinadas, elas, assim, se houver uma disposição desse velho jornalismo de entrar nas redes sociais, e o YouTube, está tudo lá, e ouvir os debates e as pessoas que são sabatinadas aqui, eles são as pessoas mais corretas, diligentes e respeitadoras da Constituição. Eles já bateram de porta em porta, já entregaram o currículo, que é o que menos importa numa condição dessa, porque ninguém é indicado para uma posição como essa se currículo ele não tiver, senador Cajuru. Mas eles sentam no gabinete, nossa, são pessoas dóceis, educadíssimas, e que vão cumprir as leis de fato, que vão se comportar conforme as regras. E depois não é nada disso. Eu vi sentado nessa cadeira aí, Alexandre de Moraes, eu estava sentado aqui onde está o senador Nelson. E eu disse, vocês, para botar uma capa nas costas, vende a mãe. Pegue aí a sabatina de todos eles. É tudo estelionato. Falsidade ideológica. E aí, bom, se o Marcel Van Hatten está sendo investigado e indiciado porque o Lewandowski vem nessa casa, na outra casa, e diz que não é bem assim o artigo 53, a nossa imunidade parlamentar não, que a corte foi tendo outros entendimentos. Corte não tem que ter entendimento, corte tem que guardar a Constituição. E o cara vem aqui e vomita merda. Desculpa, retira essa palavra aí da taquigrafia, mas se quiser manter pode também. Esse é o cara, ele rasgou aqui dentro do plenário. O senador Randolph estava aqui, do meu lado, que aliás foi meu parceiro por 16 anos para impedir a alegação do jogo. E hoje também ele vai continuar com a posição dele, ele me disse. Ficamos aqui 16 anos, eu com o Randolph, com um voto em separado, e nós dois impedimos isso. Aliás, o Serra também era um desses participantes. E o senador Girão era só um militante que ficava ali de cartaz levantado, junto com o Bassuma e tal, com todas essas lutas, e veio parar aqui. Uma pessoa, assim, que tem os seus propósitos, as suas bandeiras e as suas visões, e quero louvar o senador Girão. Mas deixa eu dizer sobre o Conselho Nacional de Justiça. Nós cometemos um erro, e eu me penitencio diante da nação, Joyce. Ao criar o Conselho, senador Cajuru, a gente cometeu o erro de dizer que o Conselho seria presidido pelo presidente do Supremo. O que nós fizemos? Nós entregamos 2 poderes a um indivíduo só. Nós entregamos 2 plenários de comando a um homem só. E o CNJ se tornou um cabide de emprego e se arvora a fazer lei hoje. Lembre-se que os presos soltos na Covid foi uma propositura do CNJ que o Supremo acatou. A mesma conversa, entendimento da corte, soltem os presos para não pegar Covid, e já tem 2 horas de sol, mas solta. E prende o povo dentro de casa. Você sabia de onde saiu esse entendimento? De lá. Eles se arvoram a fazer lei. Eles se arvoram a punir. Então, quando você criou um órgão que é para ser comissão ética, era uma comissão de ética da sociedade para poder estar de olho no comportamento ético ou não ético de magistrados. Só isso. Só isso. Mas lá está cheio de gente muito competente, advogados competentes, gente competente, e é uma disputa
de indicação tão grande que se tornou, não é um puxadinho do Supremo, mas é um outro poder com viés absolutamente ideológico, que Barroso é o presidente do Supremo e é o presidente do CNJ. O PGR é o presidente, é o PGR, ele é o homem que manda no Ministério Público e manda no Conselho do Ministério Público. Não tem lógica. Como a sociedade vai poder vigiar esses poderes? Muito pelo contrário, ela paga por isso. Acho que nós precisamos fazer muitas alterações e uma delas é que o indivíduo que não cumprir aquilo a que ele respondeu como verdade na sua sabatina será tirado de forma imediata. É como os diretores de agências. Agência ANAC, agência de não sei o quê, os caras assumem por 4 anos, ninguém pode tirar os caras, eles não estão a serviço do consumidor, mas a serviço dos patrões ANAC. ANAC. Uma agência. Lembra quando subiram o preço? A passagem, nós temos a maior tarifa, a tarifa mais alta do planeta é do Brasil, tarifa aérea. Mas além da tarifa aérea, eles começaram a taxar as malas. Você tinha que pagar a mala também, lembra disso? Isso é para o povo ou para os donos das companhias? Se nós temos uma taxa altíssima, a maior do mundo, tarifa aérea. Então, quero me lembrar e quero fazer justiça que o Jorge Viana era senador aqui comigo, e nós nos insurgimos, convocamos a agência, fomos para o plenário, mobilizamos o Senado e imediatamente eles foram lá e retiraram a sandice. É como a Anvisa fez agora. Mulheres, eu não sabia da gravidade do alcance do problema de TPM, não sabia. Na sessão que foi feita aqui pelo senador, temática pelo senador Jorge Seife, a reposição hormonal de mulheres, a Anvisa vai lá com seus técnicos, depois de muito estudo, eles suspendem, que a gente sabe que o que manda no mundo, a desgraça do mundo, é a guerra da indústria farmacêutica. Mas o Senado se insurge, a Câmara se insurge, nós nos insurgimos, marcamos essa audiência pública, foi para a mídia, o povo se levantou, as mulheres que têm necessidade disso, guerra de indústria farmacêutica, e no dia seguinte, a Anvisa, que passou tanto tempo estudando tecnicamente, cientificamente, ela foi lá e suspendeu. Ora, se era tão importante, por que suspendeu? Então não é para a sociedade. Eu tenho preocupação com essas agências exatamente por isso, senador Cajuru. Porque na hora de aparecer para dar o currículo, é por isso que eu não recebo ninguém. Não recebo ninguém. O cara quer se apresentar para mim lá no meu gabinete para chegar aqui e ficar tudo mais leve. Eu recebi o UNE, porque o Marco Rogério me pediu. Foi um pedido de Marco Rogério. É meu professor, e eu confio muito nele. Recebe ele e tal. Eu recebi. Mas o UNE votou para tirar os direitos políticos de Jair Bolsonaro. E quando no meu gabinete ele foi outra pessoa. Quando chegou na hora da sabatina, eu perguntei: onde o senhor encontrou amparo jurídico para tirar a elegibilidade de Jair Bolsonaro? O amparo jurídico. Ele ficou assim parado. Eu quero saber o amparo jurídico. Ele falou assim: não, assim, senador, respondendo ao senhor, a gente supôs. Caramba, alguém é condenado porque o outro supôs. Essa foi a resposta do Ministério Público do senhor Gonet, o nosso PGR. E aí, o que acontece, amigo? Lewandowski vem aqui, fechando a minha fala, o cara que deu elegibilidade a Dilma sendo constitucionalmente impeachmentada. Ele rasga a Constituição e dá a ela direitos. O senador Randolph faz uma questão de ordem de mais de 15 páginas. Assim que Randolph falou assim, obrigado, e baixou o microfone, ele aceitou a questão de ordem de Randolph, sem ter lido, sem ter consultado. E agora, se eu disser que estava tudo combinado, eu sou antidemocrático. O antidemocrático sou eu. Eles são os democratas. Eles são os democratas. Por isso, eu estou tão acostumado, é meu 3º mandato, sabatinei tanta gente aqui para o Conselho do Ministério Público, Conselho Nacional de Justiça.
E aí, exatamente para proteger a sociedade. Aqui estão todos os senadores que ninguém chegou aqui nomeado por ninguém. O governador não nomeou, aqui não foi nomeado por ninguém, todo mundo veio aqui no voto, como Vossa Excelência. Chegamos no voto. E a gente sabe que na hora de ir para a rua falar das nossas propostas, em cima de um trio elétrico, discutir com o povo, entrar na nossa igreja, o outro pode falar no sindicato, mas Fachin já se arvorou dizendo que vai ter crime de abuso religioso. Então não posso falar na igreja das minhas propostas, mas o sindicalista pode. Concluindo, senhor presidente, aí ele vem aqui, rasga a Constituição ali dentro do plenário, o senhor Lewandowski, esse figuraço, e veio aqui no maior desplante, lá na Câmara, e diz que não é assim, o entendimento da Corte mudou a Constituição, que o artigo 53 não é assim não. Ofensa, então não tem mais o juiz, é original, o juiz de origem, não tem primeira instância, não tem segunda. E, realmente, nós estamos vivendo um estado ditatorial. Não sou profeta do caos, mas vou dizer uma coisa que Vossa Excelência vai se lembrar lá na frente e todos que aqui estão me ouvindo. Esse parlamento ainda será fechado por esse regime que nós já estamos dentro dele. Esse parlamento será fechado. Eu não sou profeta do caos. Esse parlamento será fechado pelo desrespeito e o vandalismo e o striptease moral, jurídico que eles têm feito com a Constituição do Brasil.